Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam Cristo por contenda, não sinceramente julgando suscitar aflições às minhas cadeias. Mas que importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Pois sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo continua aqui falando com os irmãos a respeito de sua situação e explicando como ele se sentia naquelas circunstâncias. E no versículo 12 ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram. E aí ele vai dizer, o desejo dele que os irmãos soubessem das coisas que haviam acontecido, e a gente, em uma condição natural e comum, a gente espera que ele trouxesse uma notícia de que as coisas poderiam mudar diante das circunstâncias que ele estava vivendo, de aprisionamento, de dificuldades e sofrimentos, porque ele está escrevendo aos irmãos para aliviar o coração dos irmãos. Então ele disse: eu quero, irmãos, que saibais. Então o que se espera é que ele vai dar aqui notícias de que as coisas vão mudar, tudo vai ficar bem na vida dele, que ele está saindo da prisão. Mas o que ele expressa aqui para os irmãos é que ele está muito feliz com as suas cadeias, apesar das dificuldades. Ele foca-se não no seu conforto, mas naquilo que é o seu propósito de vida. Por isso que ele diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. O que Paulo espera é que os irmãos também tenham os mesmos interesses e percebam que o que importa, na verdade, é o avanço do reino de Deus e não simplesmente o seu livramento e o seu conforto. Ele está aqui compartilhando algo que deve trazer ao coração dos irmãos alegria. Olha, eu estou vivendo para o meu propósito e cumprindo o meu propósito mesmo nessas circunstâncias. E se a igreja compreende de fato que o que importa é o reino de Deus, eles vão entender que Paulo está bem. Está bem não porque está confortável, está bem não porque está se sentindo aliviado de qualquer sofrimento ou dor. Está bem porque o seu propósito continua sendo cumprido na sua vida, apesar das circunstâncias. Por isso que ele diz: quero, irmãos, que saibais, quero que vocês saibam que aquilo que o Senhor me confiou a realizar continua sendo realizado. Então ele fala aos irmãos que o que é mais importante é que o propósito para o qual ele foi chamado esteja se cumprindo de forma muito especial, e ele se regozija de que aquela situação em que ele está vivendo está produzindo entusiasmo, encorajamento no coração
daqueles que querem anunciar a Cristo, daqueles que querem falar do amor de Deus e estão fazendo com ousadia e confiança. E Paulo se regozija de que as suas cadeias, de que as suas prisões, de que o seu momento de dificuldade não tenha causado nenhum desânimo, nenhuma situação de desespero no coração daqueles que anunciam o Evangelho. Daí ele prossegue aqui falando o que ele sente no momento. Um homem aprisionado, um homem que tem a sua liberdade tirada de si. Ele diz aqui no versículo 20: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Mesmo preso, Paulo não se torna alguém desinteressado pela vida, mas neste versículo ele diz: minha ardente expectativa e esperança. Qualquer outra pessoa sem Cristo, sem a fé, estaria em um estado de profundo desespero, com sentimentos os mais tenebrosos e perturbadores. Mas um homem no estado de aprisionamento chega a dizer que tem uma ardente expectativa e esperança. Quais as circunstâncias que nós estamos vivendo que está tentando nos abalar? Será que se compara a uma situação como esta? Será que se compara a uma experiência difícil e dolorosa como esta vivida pelo apóstolo, em que ele fala que é um homem que tem ardente expectativa e esperança? Quantas vezes por pouca coisa nós perdemos a esperança e não temos expectativa de vida nenhuma diante de dificuldades que nos sobrevêm? O apóstolo Paulo está preso e está em uma situação de dificuldade e diz que tem uma ardente expectativa e esperança. Demonstra entusiasmo pela vida, demonstra interesse de ser produtivo o tempo todo, apesar das circunstâncias, e é o que ele é, porque ele está numa situação difícil, mas continua sendo produtivo, continua sendo alguém que serve ao Senhor, sem deixar com que as circunstâncias lhe limite, lhe ponha condicionamentos que ele se torne frutífero. Por isso que ele vai escrevendo essas cartas e vai falando de como se alegra a maneira como Deus está lhe usando dentro daquele ambiente. O Evangelho está sendo pregado e pessoas estão se convertendo. Ele escreve a carta a Filemon e pede por um dos seus filhos na fé que ele gerou na prisão, de forma que ele continua dando frutos em meio a toda a situação de dor, de sofrimento e de perseguição. Ele continua frutificando abundantemente. Então é um homem com grandes expectativas e esperança. Qual é a expectativa do apóstolo? Ele diz que a sua expectativa é de em nada ser confundido. E não deixar com que as situações lhe deixem confundido, lhe deixem desanimado. Mas o que ele espera é ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo é um homem que tem a capacidade de viver uma vida e impedir que muitas coisas lhe roube a alegria, lhe roube a paz. Aquilo que angustia muitos homens não seria a razão da angústia de Paulo, porque ele nos ensina a viver por propósitos muito elevados. Paulo está numa situação de privação e desconforto, mas está experimentando alegria porque a razão da sua alegria é outra.
Não está nada relacionada a confortos, a bem-estar. Está relacionada ao avanço do reino de Deus, à glória de Deus, e isso ninguém tira dele. Como tirar algo de alguém que já entregou tudo? Como matar alguém que já tem sobre si mesmo a sentença de morte? Como subornar alguém que tem Cristo como seu maior tesouro na vida? Ele é um homem insubornável, inconquistável. É uma fortaleza, porque fez de Cristo a sua força, porque fez de Cristo a sua maior fortaleza e a sua razão de viver. Por isso ele pode dizer que quer que Cristo seja engrandecido, quer na vida, quer na morte, quer pela vida, quer pela morte. Pois para ele, o viver é Cristo. A vida que ele quer viver, ele não quer viver para si mesmo, seus interesses, seus sonhos, seus ideais humanos. Mas se há alguma razão pela qual ele quer permanecer existindo, vivendo, é por esta razão, que Cristo seja glorificado na sua vida. Por isso ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz que em ambos os lados ele está em aperto, tendo o desejo de partir, estar com o Senhor, que é muito melhor para ele, e pensando também sobre a necessidade da igreja e sobre a obra que ele realizava, que lhe dava um prazer, um contentamento, e sabia que todo o trabalho prestado para Cristo nessa terra terá uma recompensa diante dele nos céus. Esta é a razão pela qual ele desejava viver. Não desejava viver apenas buscando os prazeres, as alegrias que se pode experimentar nesta vida mediante a confortos, a comodidades, a prazeres efêmeros, humanos, prazeres pelos quais os homens vivem. Ele pensa que a sua vida só tem sentido, só vale a pena se ela for vivida para a glória de Cristo. Tudo mais para ele não faz sentido nenhum. Ele já havia falado que o que ele desejava, acima de tudo, era completar com alegria a sua carreira que o Senhor lhe havia confiado. Então, para ele, o que importa é viver para Cristo e nada mais importa. Nesta carta ele fala daquilo que é importante, das coisas mais importantes. E aqui ele avalia, naquelas circunstâncias, o que é mais importante: o seu conforto, o seu livramento ou o avanço do Evangelho. Para ele, o avanço do Evangelho é mais importante, mesmo que isso cause desconforto para ele, mesmo que isso cause alguma perda, porque Paulo sabe que pela sua vocação ele tinha que fazer muitos sacrifícios e fez todos os sacrifícios necessários por causa da sua vocação e por causa do seu desejo de conhecer a Cristo. Quantos querem ter uma vocação, mas não estão dispostos a fazer sacrifícios? Querem uma vocação, mas não querem fazer os sacrifícios que acompanham esta vocação. Paulo estava disposto a fazer todos os sacrifícios necessários por causa da sua vocação. Mesmo diante de todo o desconforto, de toda a situação, e mesmo quando ele diz aqui que está em aperto, desejando partir, estar com o Senhor, nós não estamos diante de um homem desesperado da vida, que perdeu o gosto de viver, perdeu a alegria de viver, alguém que já não tem mais nada que lhe dê prazer nesta vida. Nós não estamos diante de um homem desesperado, angustiado, com desejo de morte. Nós estamos diante de um homem que vê a vida numa perspectiva muito mais elevada do que a mera sobrevivência. Ele sabe que o que lhe espera em Cristo é muito melhor. E vive por uma realidade
que ele experimenta a eternidade aqui e agora como um penhor daquilo que será a efetivação plena da obra que Cristo, seu Senhor, realizou por sua vida. Por isso ele diz que partir e estar com Cristo é muito melhor do que viver. Essa é a percepção que ele tem da realidade, da vida, da caminhada aqui nessa existência. Paulo nos ensina muito a como viver sem que as circunstâncias determinem como nos sentimos nesta vida. Ele poderia estar se sentindo profundamente desesperado, mas quando observa todo o avanço do reino de Deus, toda a glória que a sua situação está trazendo para Cristo, Paulo se alegra extremamente nisto. Que Deus nos dê a graça de vivermos com a nossa mente nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, a nos enchermos de esperança e de confiança, buscando acima de tudo viver uma vida para Cristo e glorificá-lo em todas as nossas situações. Que Deus nos abençoe, que os irmãos tenham uma tarde abençoada em paz e que esta palavra possa habitar no seu coração abundantemente. Soberano Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de mais um dia estarmos aqui compartilhando Tua palavra com os Teus santos. Que a Tua palavra habite abundantemente em cada coração e que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de todos os Teus santos. Esta é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém.